Olá, navegantes da nave UFP! No vídeo de hoje a gente vai tentar desvendar um dos maiores mistérios que permeou minha cabeça durante uma noite aleatória e que eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Afinal, quanto custa estudar na UFP? Algumas pessoas devem estar estranhando essa pergunta porque a UFP é uma universidade gratuita. Então, enfim, pergunta mais boba, né? Mais besta. Mas tem custos envolvidos aí nessa parte gratuita da universidade, porque não conta a parte de transporte, que não é gratuita, não conta a parte de apostila, que não é gratuita. Então a gente decidiu fazer esse cálculo aqui de maneira bem tosca, viu? Sem nenhum grande compromisso, tá? Então não leve tão a sério, isso aqui é só uma base. Então, por falta do que fazer, a gente decidiu organizar esses números aqui e tentar chegar a uma conclusão quanto custa estudar na universidade durante um curso inteiro. Então, enfim, a gente vai mostrar algumas variações de cálculo e você informa em qual categoria você se encaixa ao final do vídeo, tá bom? Então, para começar, deixa um like, se inscreva caso ainda não seja inscrito e vem com a gente nessa aventura financeira. Para começar, a gente decidiu usar um número como base que é o de 100 dias letivos de cada período. Não significa que todo período tem 100 dias letivos, porque tem algumas variáveis, como na pandemia teve menos dias letivos e em alguns períodos pode ter até mais dias letivos, no caso 105, 106, enfim, tem variações. Mas a gente decidiu colocar ali na faixa dos 100 dias, que é para organizar melhor esses dados. E lembrando, isso aqui não é um número preciso, é apenas uma hipótese, tá? Não é um número exato, não é um dado exato. Tem muitas variáveis que a gente vai mostrar aqui ao longo desse vídeo. A gente vai calcular os 3 gastos principais que a maioria dos estudantes, a gente acredita, né, que a maioria dos estudantes tem na universidade. O primeiro ponto é a alimentação. Acreditamos que a maioria dos estudantes da Universidade Federal do Piauí dependam do restaurante universitário, que serve almoços a partir de 80 centavos. Então, se você faz uma refeição por dia, você gasta 80 centavos. Se você faz 2 refeições, no caso você janta também, aí você gasta 1,60. 80 centavos mais 80 centavos. Se você só faz uma refeição na Universidade Federal do Piauí, então durante todo um período, levando em conta o período de 100 dias, você vai gastar R$80. Isso para uma única refeição. Agora, se você faz 2 refeições todo dia na UFP, então seu gasto ao longo do período vai ser de R$160. 80 centavos no almoço, 80 centavos na janta, acumulam R$160 ao final do período. Ou R$80 para quem só faz uma única refeição. É um número relativamente alto, né? Ainda mais para um estudante pobre ao longo do período. E se a gente levar em consideração que o almoço na UFP é o mais barato do Brasil, porque ninguém conseguiu encontrar um almoço mais barato, teve gente falando que em outras universidades é de graça. Mas de graça não é barato, de graça é de graça. Não tem valor ali embutido, entendeu? Então, enfim, imagina o pessoal que precisa pagar R$2 por um almoço em outra universidade. Esse número vai aumentar pra caramba. Eu até calculei aqui, por via das dúvidas, se o almoço custasse R$2, o estudante ia gastar R$200 ao final do período. A gente gasta R$80, para você ter a noção aí da comparação. E se o estudante fizesse 2 refeições na universidade custando R$2 cada prato, ele ia gastar R$400, ao invés de 160 como o estudante ufipiano gasta. Ou seja, você pode até achar esse valor muito alto e ruim, mas poderia ser muito pior, se fosse em outro estado. Se você se encaixa na pessoa que faz uma única refeição ou 2 refeições, comenta aqui que eu sou carente de comentários. Agora, se você não faz nenhuma refeição, nenhum almoço, nenhuma janta na Universidade Federal do Piauí, você não entra nesse gráfico, porque aí fica mais difícil de calcular. Se o primeiro ponto que a gente tratou foi sobre a alimentação na UFP, o segundo ponto vai ser as passagens de ônibus. Essa daqui, inclusive, tem mais chance de ficar desatualizada ao longo dos próximos dias, meses e anos, porque as passagens de ônibus têm sempre alteração, tem sempre uma proposta de aumento, tem sempre uma manifestação, tem sempre um reajuste que acontece, tem sempre um reajuste que não acontece, enfim, tem muitas variáveis aqui, mas a gente vai colocar como base do valor atual da meia passagem para o estudante da UFP, tá? No momento da gravação desse vídeo, que é no mês de abril de 2023, a meia passagem está custando R$1,35. Se você gasta uma única passagem para ir até a Universidade Federal do Piauí, seja pegando um único ônibus ou pegando 2, e o segundo valor é descontado a partir da integração, que não cobra a segunda passagem, então você vai gastar ao longo de todo o período R$270. Agora, se você paga 2 passagens para ir, porque precisa pegar mais de 2 ônibus, tal, esse valor dobra e você vai estar gastando
R$ 540 ao final do período. Meus pêsames, porque eu não consigo nem imaginar gastando R$ 540 só com passagem de ônibus para ir para a Universidade Federal do Piauí. Para ir e voltar, né? Se você só gasta uma única passagem para ir para a UFP, ou duas passagens, né? Vai que, então comenta aqui também que eu vou adorar saber esses números de vocês. Agora, se você tem transporte próprio, se você vai para a UFP de carona, ou vão te deixar na universidade diariamente, aí o cálculo é completamente diferente, tal. Aí o método de cálculo é completamente outro. Aí já não me interessa tanto. O primeiro ponto que a gente calculou foi alimentação na UFP, o segundo ponto foi transporte para a UFP e o terceiro ponto para fechar esse cálculo que a gente fez foi apostilas. Xerox, textos, enfim, qualquer outro valor que você precisa tirar do seu bolso para tirar as cópias do professor, da disciplina que você está estudando. Esse daqui a gente nem tem como colocar um número porque tem tantas variáveis que a gente não tem muita precisão de quanto é que pode custar um período inteiro de apostila, né? Mas a gente colocou ali o valor de R$ 100. Eu acho que R$ 100, assim, pode ser que dê para ter uma média ali de gastos. Esse daqui é o número mais impreciso. Pode ser que você tenha gasto com apostilas no começo do curso, tal, porque não sabia como era e depois parou de gastar com apostila, porque isso é possível. Tem curso que é mais ativo na exigência de texto, enfim. Então, como não tem um número muito preciso para colocar, eu decidi colocar um número de R$ 100 para esse período. Então, eu vou acreditar que durante um período inteiro um estudante vai gastar R$ 100. Um calouro talvez gaste mais, porque tem muito mais texto para tirar, e ele vai tirar porque está com medo, porque não sabe como é que é a universidade. Ou talvez gaste menos ao longo do período, mas eu acho que dá para colocar uma média de R$ 100 por período. Isso tudo com base na minha própria cabeça, que é uma laranja. Se você consegue lembrar do valor que você já gastou com apostila no período passado, você comenta aqui que eu vou adorar saber. Agora, se você por acaso não gastou nem um centavo, confiou tudo apenas na memória ou apenas pedindo emprestado o texto dos outros, enfim, cada um se vira como pode, parabéns pela ousadia, parabéns pela coragem e parabéns pelo sucesso. Que eu não consegui não. Eu vou restringir esse cálculo aqui através dessas três variáveis, de alimentação, de transporte e de apostila, porque tem outras variáveis individuais de cada curso que eu não vou ter como acrescentar aqui, né, para ter um cálculo preciso. Que o pessoal que lida com projeto, com marketing, com desfile, o último período de TCC também, que pode ser um gasto também absurdo, que tem a questão de formatura e tal, enfim. Aí o valor só aumenta, mas eu vou restringir esses três primeiros cálculos para a gente ter uma noção do valor mínimo que você vai gastar ao final do seu curso. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Eu vou apresentar para vocês 3 cenários de gastos. Eu espero que ao final do vídeo você comente aqui qual desses cenários você se encaixa. O cenário A, o cenário B ou o cenário C, tá bom? Lembrando, esses valores não são exatos. Cada um tem sua dificuldade, tem seus desafios, tem seus contextos sociais que podem variar esses números para cima ou para baixo. Então, enfim, é só uma suposição, uma hipótese, tá? Uma média geral aqui que a gente está fazendo bem na continha de mesa de bar. E é a partir desses números que a gente vai chegar no valor mais assustador, que é quanto vai custar toda a sua graduação. Vamos partir do pressuposto que cada estudante está num curso que tenha 8 períodos letivos, que eu acho que a grande parte dos cursos da UFP são de 8 períodos. Tem alguns cursos com variáveis aí, tem cursos de 7 períodos, tem cursos de 9 períodos, enfim, mas vamos colocar o 8 como base principal, tá bom? E vamos chegar no valor total que vai dar ao final do curso. Então, prepare o coração! Se você se encaixa no primeiro cenário, que só pega um único ônibus para ir, um único ônibus para voltar e só faz uma única refeição, você vai desembolsar o valor de R$ 3.600 ao final do seu curso. Se você paga 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar para casa e faz uma única refeição, o valor sobe para R$ 5.760. Agora, se você paga uma passagem para ir para a UFP, uma passagem para voltar da UFP e faz as 2 refeições, o almoço e janta, o valor não sobe tanto assim. E fica na casa dos R$ 4.240. Isso porque, como eu falei para vocês, tem variáveis, a gente não contou gastos de formatura para quem vai ter, gastos de projeto, que sempre come também uma parcela do seu orçamento de todo o período. Tem pessoal também da questão do transporte, que vai de carona, que tem transporte próprio, que nem entra nesses cálculos. Não temos como saber também os dias que você não vão ter aula, então é um dia de economia a mais que você vai ter no período, mas é um número bem base, assim, para você ter uma noção de quanto vai custar a sua estadia na Universidade Federal do Piauí, no seu curso ali na UFP.
Então, meus queridos, em qual desses cenários você se encaixa? No cenário A, B ou C que a gente colocou anteriormente? Comenta aqui que eu sou carente de comentários. Se você não precisa lidar com algum desses gastos, comenta aqui também que eu quero saber como é que tu te aventura na universidade sem precisar gastar com algumas dessas coisas. Então é isso, meus queridos. Obrigado pela paciência e pela audiência. Se você gostou, deixa um like, se inscreva caso ainda não seja inscrito e até o próximo vídeo da Cat UFP.